Essa é a quarta aula. Na primeira, nós colocamos a pandemia e nesse momento de crise e com muitas pessoas morrendo, a desconexão da unidade, trazendo a separação dos 3 membros do trimembramento, a desconexão dessa unidade numa situação de limiar. Então, aquilo que existe na vida, que é essa situação da vida, ela vem no sentido da organização e da coesão entre os 3 membros suprassensíveis, entre os 3 sistemas neurosensorial, rítmico e metabólico, e nessa desconexão, cada um aparece por si e nós percebemos cada um deles na situação mais deplorável que é a nossa. E isso aparece como um animal do abismo e reverbera como uma nuvem luminosa também das trevas, que ilumina no estilo das trevas, que é a nuvem fosfórica, a nuvem cianídrica e a nuvem sulfúrea. E depois nós falamos de como salvar essa nuvem, redimir, purificar essa nuvem fosfórica, e essa nuvem fosfórica, sendo purificada, ela vai ser transformada numa pedra preciosa. E esse medicamento, primeiro, está ligado a uma ação neurosensorial, promovendo uma harmonização neurosensorial, rítmico, metabólico. O segundo medicamento, ligado a um reforço do sistema rítmico e uma harmonização produzida pelo sistema rítmico, relacionando neurosensorial e metabólico. E nesse terceiro medicamento, nós vamos esse terceiro medicamento está ligado a uma contenção de uma exacerbação metabólica e uma harmonização do metabólico para que ele esteja em comum harmonia com todos os 3 sistemas. Esse sistema metabólico, ele é muito difícil de ser abordado, porque quando é neurosensorial, tudo é certinho, é um depois do outro, é como aquela harmonização do nosso rosto. Você tem uma simetria bilateral, com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 partes de boca, 2 narinas, então é tudo certinho. E no metabólico, intestino e órgãos, tudo fazendo um mundo não euclidiano. Então, nesse mundo euclidiano, para podermos abordar, nós vamos ter que nos empenhar demais para entender. Então, o mais interessante que tem dos medicamentos ligados a uma contenção da exacerbação metabólica é justamente o que o Steiner fala de um medicamento para a dor de cabeça. Nós não estamos aqui interessados em fabricar um Biodoron ou como é que chama? Um medicamento genérico em relação a isso, não é disso que se trata. Eu gostaria de elaborar, através do texto do Steiner, uma possibilidade de promover uma contenção do metabolismo exacerbado nos processos dessa virose que podem causar essa exacerbação
metabólica e que vai além até uma tempestade de citocinas e coisas semelhantes. Também nós não queremos curar isso, não, mas nós queremos harmonizar esse sistema metabólico como o Steiner descreve. Então, escolhemos um texto que é Fundamentos para uma Ampliação da Arte de Curar segundo os Conhecimentos da Ciência Espiritual, de Rudolf Steiner e Ita Wegemann. E ela fala aqui o medicamento para enxaqueca. O texto do Steiner. A organização cefálica está constituída de tal maneira que aquela parte cinzenta esbranquiçada do cérebro, colocada para dentro do cérebro, é a estrutura mais desenvolvida fisicamente na organização humana. Ela contém uma atividade sensorial que abrange os outros sentidos, na qual atuam eu e corpo astral. Ela toma parte do sistema rítmico do organismo, no qual atua o corpo astral e o corpo etérico. E também participa, mas de forma escassa, no sistema metabólico e das extremidades, no qual agem o corpo físico e o corpo etérico. Oitava linha, no sistema metabólico das extremidades, no qual agem o corpo físico, que está grifado, e o corpo etérico. Essa parte do cérebro se diferencia daquela que o envolve perifericamente, porque em sua organização física, esta contém muito do sistema metabólico e das extremidades, um pouco mais do sistema rítmico e apenas um mínimo do sistema neurosensorial. A enxaqueca se origina quando, devido a uma atividade de repulsa da organização do eu, o cérebro central se torna mais pobre em atividade neurosensorial e mais rico em atividade digestiva, isso é, aquele central, aquele que está lá dentro. Isto é, torna-se mais semelhante ao cérebro periférico, que no estado normal, mais semelhante ao cérebro periférico do que no estado normal. Então ele fala o seguinte, que esse cérebro que está no centro, a parte central do cérebro, ele é a parte muito bem elaborada, mais do organismo, e ele, então, está numa ação neurosensorial que deve emanar essa ação neurosensorial até rítmico e um pouquinho ele ainda consegue chegar até o metabólico. E tem o cérebro periférico, que é ao contrário, metabólico, e se esse cérebro central não conseguir irradiar a sua força neurosensorial, a sua força do pensar e tudo isso que ele faz, então esse cérebro metabólico invade rítmico até chegar nele e ele, então, se torna metabólico e mais de sua natureza e vem uma exacerbação metabólica nele e ele fica com dor. Então, sua cura, portanto, a cura dessa dor de cabeça será dependente do seguinte, um estímulo da atividade neurosensorial, uma transformação da atividade rítmica de uma inclinada para o metabolismo para outra inclinada para a respiração. E terceiro, um represamento, uma contenção da atividade metabólica puramente vital, que precisa de uma regulação pela organização do eu. O primeiro se consegue pelo ácido silícico unido ao oxigênio. O silício contém processos que são iguais àqueles que ocorrem no organismo durante a passagem da respiração para a atividade neurosensorial. O segundo se consegue por meio do enxofre. Este contém processos pelo qual o ritmo inclinado para o sistema digestivo se transforma em um
e um inclinado para a respiração. O terceiro é conseguido pelo ferro, que leva o ritmo do metabolismo para o ritmo do sangue, com o qual o próprio processo metabólico é reprimido. Ferro, enxofre e ácido silícico, da maneira apropriada, devem ser um medicamento contra a enxaqueca. Confirmamos isso em inúmeros casos. Bom, essa parte, eu reconheço, está um pouco difícil. Então, nós vamos para o segundo slide, que o tema é como superar a nuvem sulfúrea ligada à ação metabólica que está entrando e dando isso tudo. 7 passos. Primeiro passo, aprendizado de química e bioquímica. E para isso eu coloco aqui respiração. CH2O mais O2. Isso, CH2O é C6H12O6 mais oxigênio, dá gás carbônico mais água mais cinza. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, de todo esse universo de constatações que o Steiner pegou diretamente de seu acesso ao mundo espiritual para entender o que está acontecendo, nós vamos pegar um texto falado sobre respiração e silícia numa das palestras médicas, aonde o Steiner diz, resumidamente, o seguinte. Então, agora esqueçam tudo e pensem no que acontece no cérebro pensante durante o esforço em estar pensando nesse cérebro. A princípio, numa situação muito, mas muito tênue e com uma substância assim, como que em estado dinamizado, o princípio silícia, como o elemento químico silício, ele em estado reduzido, em estado cósmico, ele vai agora recebendo uma oxigenação que ocorre a nível cerebral. E esse oxigênio se relaciona com essa silícia. E o oxigênio se relacionando com essa silícia vai provocando um estado nascente do silício com oxigênio, que é do quartzo. E assim nós vamos ter, inicialmente, um vir a ser do quartzo, que vai ficando cada vez mais espesso, até quase se tornar um quartzo, e a partir dessa oxidação do silício cósmico, nós temos a possibilidade de ter um quartzo em nós que é permeável e mostra a luz, ele se acolhe a luz ele acolhe a luz das ideias. Então, em primeiro lugar, nós temos o que o Steiner fala no texto. O silício deve conduzir da sua atividade neurosensorial para a respiração. Na natureza, o silício cósmico, ele vai recebendo oxigênio até se tornar um quartzo. Ele vai se vinculando com o âmbito respiratório, tá claro? Então, é isso que ele fala da primeira condição do silício, transformar o quartzo em um silício respiratório. E como é que eu posso fazer isso na prática? Eu não tenho condições de fazer o que acontece no cérebro, de pegar o elemento silício e ir colocando oxigênio lá dentro, bombeando oxigênio, tanto que ele é sólido,
Então, nós temos que usar um outro recurso, que é o único que existe, provavelmente, que é o seguinte. Esse quartzo vai agora receber de uma maneira química o gás carbônico. Ele é expiratório, não tem importância, mas ele tem que passar por isso. Então, o gás SO2, que está ali naquele quadradinho, fica difícil de eu mostrar, mas aqui eu acho que eu consigo. Tem esse silício, tem aqui, e agora eu estou mostrando ele aqui no item 1. É o silício, que está na esquerda, e na direita tem o ácido carbônico, que é CO2 e água. Ele se relaciona com o ácido carbônico, como está no desenho 2. Ácido carbônico na direita, quartzo à esquerda. Então, o ácido carbônico quebra, sai aquela parte do HOH dele, que não é água, mas fica sendo. Então, nós temos o ácido silícico e o gás carbônico expirado. Por isso, o Steiner fala em ácido silícico e não no quartzo. Tá claro? Então, nós fizemos aquilo que ele manda. Vamos transformar o silício em um silício respiratório, que é o ácido silícico. Bom, eu falei tudo isso até agora, seguindo o conselho dele. Mas, por que eu fiz tudo isso? O que é que está acontecendo aqui? Então, vamos falar o seguinte. Deixa isso de lado. Olha, eu estou tentando fazer o mais possível para isso ficar compreensível, e vai ficar legal. Então, se vocês têm uma exacerbação metabólica, vocês têm o neurosensorial, representado por silício, que não está conseguindo atingir o rítmico, para que esse rítmico, junto com o neurosensorial, contenha a exacerbação metabólica, tá claro? Então, silício não consegue atingir o rítmico, e ele manda, então, fazer com que esse silício se torne ativo, que tenha a possibilidade de atingir esse metabólico, tá? Então, que ele tenha a possibilidade de ser ativo. Por isso ele diz, sai do neurosensorial e vai para o respiratório. Se vocês ainda estão com dificuldade, eu vou repetir tudo isso na segunda parte da aula, que eu mostro cada coisinha que está acontecendo colorido. Mas essa parte da química precisa ser colocada agora. Segundo, ele diz que para a ação melhor dessa contenção, ele fez um artifício. Vocês estão vendo aqui nesse silício, enxofre e ferro. Silício, sistema neurosensorial, até aí tudo bem. Agora, ele trocou de lado, ó. Ele colocou o enxofre como sistema rítmico e o ferro como sistema metabólico. Por quê? Porque ele está fazendo o remédio, ele está fazendo a parte mercurial de trocar as coisas para que essa exacerbação metabólica não possa atingir, não possa ficar a critério do enxofre, porque ele vai fazer isso mesmo. Então, ele tirou e trocou de lado. E agora, nós temos o... não é que eu estou vendo uma coisa, não, tá certo. Agora, nós temos o enxofre
ele passa de uma característica metabólica para uma característica de respiração. Você que está colocando, né, Marina? Ah, Cláudia. Não, tá certo, Cláudia. Também pode. Aqui você está vendo? Para uma característica respiratória. Eu levo o enxofre metabólico para o respiratório, para saber como se faz. O que é um enxofre metabólico? É o próprio gás lançado pelo vulcão. E ele vai agora eu coloco oxigênio e água. Olha aqui, ó, o oxigênio. Você está vendo SH2? Então tá aqui SH2. Ei, não. Peraí. É SH2. Essa, pode deixar que eu falo. Aqui vocês estão vendo o meu? Tá, a minha aqui. Então, vocês estão vendo H2S, o gás terrível. E está aqui o H2S. Só que eu coloquei oxigênio aqui, aqui e aqui. Então, e a água? Aqui. E eu tenho ácido sulfuroso. E esse ácido sulfuroso é o resultado da respiração de levar o gás sulfídrico à condição respiratória numa situação rítmica do enxofre para que ele não solte aquele gás fedorento. E agora, o ferro que está numa condição metabólica, ele tem que também levar sua parte metabólica para uma característica rítmica, para o sangue. É o que o Steiner fala. Então, nós vamos ter o cloreto de ferro 2 com o ferro 2 que está ligado aos processos da hemoglobina e da respiração e do sangue que capta o oxigênio. Então, H2S, que é o gás sulfídrico, com o FeSL2, ele se torna uma pirita e assim ele é contido. Então, o Steiner começa para poder segurar uma crise de enxaqueca, uma exacerbação do metabólico que vai até a cabeça, você reforça o silício de maneira que ele se torne ativo. Ácido silícico. Você troca de lado o ferro para o enxofre e o enxofre com o ferro, tornando o enxofre aqui uma entidade que respirou, que tem a respiração e a água em si. E ele está atenuado. E a parte metabólica do ferro, se você enfatiza não ela, mas o ferro do sangue, que é o ferro 2, e ele vai também combater a exacerbação metabólica, formando uma pirita. Próximo slide. E agora nós vamos passar para a imagem. Nós falamos só do aprendizado da química até agora, porque é o primeiro degrau, e nesse primeiro degrau nós tivemos que perguntar como é que o que eu posso fazer com tudo isso que ele fala, que depois eu vou repetir. E isso é apenas o seguinte: enxofre está trocado de lugar com ferro, para ele ficar tênue, o ferro está colocado numa condição sanguínea líquida para ele poder fluir como algo metabólico, e o silício está colocado como uma consideração respiratória, como uma situação capaz, como ácido silícico instável, de chegar e
colocar a virtude neurosensorial através dessa forma respiratória, como ele fala, desse jeito. Gente, isso é a minha interpretação usando, adaptando essa parte química para entender como resolver essa situação no sentido do medicamento, não no sentido do paciente. Claro que vai ser igual, mas dessa maneira. Então, a imagem da onça do abismo. Nós estamos no metabólico agora. E eu escrevi assim: o poeta continua caminhando pelo limiar até encontrar os 3 animais que guardam o início do caminho, impedindo as pessoas que ainda não estão maduras de prosseguir nesse caminho. O poeta encontra inicialmente uma onça, e o texto menciona o seguinte: e eis que, ao encetar a rampa certa, uma onça ligeira e desenvolta, de pelo maculado recoberta, saltando à minha frente e à minha volta, tanto me obstava a via do meu destino, que mais vezes voltei-me para a volta. Ela quis impedi-lo. E agora o comentário. As pessoas que lidam com animais selvagens no jardim zoológico sabem que a onça é um dos mais perigosos animais, pois se enfurece e ataca com muita facilidade. Esse animal vive isolado quase o ano todo e só forma um casal na época do acasalamento. Essa característica de fúria e violência tem relação com um processo metabólico volitivo, onde uma vontade furiosa domina o animal. Para os chilenos, onça, que é um nome, acho que tupi, ou não sei, é pantera, é aquela pantera listrada. A maneira como as onças e panteras se movimentam nos transmite uma imagem de sexualidade e sedução. Essa característica comum a todos os felinos é bem conhecida por todos. O termo "ela é uma gata" se refere a essa característica atraente e sensual, porém as onças possuem essa característica de maneira mais acentuada. A maneira como ela se movimenta nos revela essa imagem. Ao observarmos uma onça caminhando, notamos que seus passos quase não tocam na terra. Esse andar gracioso, malicioso, sem se envolver com o terrestre, nos transmite a imagem de uma débil ligação com o meio ambiente. Sabemos que o sistema metabólico é formado por 3 partes: metabolismo, membros e reprodução. A onça nos traz a imagem de um processo metabólico não dominado. Resumindo, temos o seguinte: reprodução na onça, reprodução, sedução, luxúria, sensações corporais, metabolismo, fúria, vontade descontrolada e membros não ligação com o terrestre. Ao contemplarmos a imagem da onça, procurando por uma superação dessas características selvagens, iremos encontrar o seguinte: reprodução. Produção e reprodução de algo, atividade criadora, metabolismo, fúria transformada em vontade plena de entusiasmo e júbilo, e membros, colocar-se em um caminho ligado à superação e transformação da terra, dos elementos, das substâncias, da natureza e dos outros seres humanos. Ao superarmos as seduções metabólicas da onça, estaremos superando o medo de reconhecer o terrestre como proveniente do espiritual e, além disso, iremos nos tornando capazes de ir reconduzindo o terrestre ao âmbito divino. Agora, nós vamos, no próximo slide, dar o passo da imagem naquilo que se refere a isso que nós estamos abordando. Então, aqui eu coloquei 3 pessoas
Em cima está o silício, que é o neurosensorial. O da esquerda está o ferro, que seria o correto, o rítmico, e de baixo o enxofre emanando sua vontade, sua atividade metabólica para todo o organismo. Então, nesse medicamento, Steiner trocou de lugar. Ele colocou o enxofre no lugar do ferro e nós temos, então, na direita, o silício agindo no enxofre para depois agir no ferro. E esse ferro se adaptando para se tornar um metabólico saudável e mandar a sua força de sangue rítmica para o enxofre. E esse enxofre agora domesticado vai estar em harmonia com os três. E agora nós vamos fazer o terceiro passo da imagem, passando para a inspiração. Reverberação interna da concepção do medicamento. No que se refere à silícia, no que se refere ao enxofre e no que se refere ao ferro na página seguinte. Então, isso vai estar escrito, vai ser falado, está escrito em português, aquilo que foi mostrado em quimiquês. Então, agora eu vou falar da silícia, como ele começa. Silícia, tá. Então vamos lá. Silício, neurosensorial, formando essa característica. Silício vai ter que enviar a sua atividade neurosensorial de frio e configuração para atenuar a atividade sulfúrea da exacerbação metabólica. Como é que ela vai fazer isso? Então, eu tenho aqui a silícia, aqui do lado, vocês estão vendo a silícia aqui. Então, saindo de sua condição cósmica e indo para o respiratório, para o oxigênio respiratório ligado com o terrestre, e assim, nessa condição respiratória, a silícia consegue reagir com o enxofre. Iremos mostrar as reações silício e enxofre, mas o importante é que o silício, como que purifica o enxofre para que ele possa acolher o ferro, resultando nos precursores de uma pedra preciosa. Então, o silício, através de sua atividade respiratória, ele pode purificar o enxofre para que esse enxofre consiga acolher a atividade rítmica no estilo do enxofre, porque ele é metabólico, do ferro que está lá embaixo no lugar dele. E ainda, nessa condição respiratória, o silício vai retornando à sua condição neurosensorial, ele já vai voltando a ser quartzo outra vez, durante a sua ação no enxofre. E à medida que isso vai ocorrendo, o silício vai, junto com o ferro, atenuando a exacerbação metabólica do enxofre. Ou seja, eu quis dizer o seguinte, aquilo que eu falei antes, mais uma vez, que esse silício agora, como uma atividade respiratória, que vocês estão vendo nesse quadrinho daqui, ele vai lá para o enxofre e conduz essa atividade respiratória. Então, vejam vocês,
E ainda, nessa condição respiratória, o silício vai retornando à sua condição neurosensorial e, à medida que isso vai ocorrendo, o silício vai juntando com o ferro, atenuando a exacerbação metabólica do enxofre. Resumindo tudo isso, enxofre, ferro, silício, enxofre e ferro. O silício se adaptou agora totalmente à condição de um dos 3 membros do organismo para que ele consiga participar de uma harmonia silício, enxofre, ferro, neurosensorial, rítmico e metabólico. Ele já se preparou para conseguir agir tanto com o enxofre quanto com o ferro. Por isso fica difícil fazer um monte de reações aqui, porque elas não ocorrem separadas. Elas têm que ocorrer em conjunto como uma harmonia. Por outro lado, fica mais fácil. Então vamos ver o enxofre agora como rítmico se adaptando para colher a ação neurosensorial do silício e o enxofre se adaptando a colher ao mesmo tempo a ação metabólica do ferro. O enxofre, em sua condição metabólica, ao ser deslocado para a condição rítmica, vai se inclinando ao âmbito respiratório que existe nesse ambiente rítmico no qual ele foi colocado. Então, o enxofre agora no ambiente rítmico, tá certo? Na sua condição metabólica, e como ele está na sua condição rítmica, ele vai se inclinando ao âmbito respiratório que existe nesse ambiente rítmico no qual ele foi colocado. Dessa maneira, o enxofre puramente metabólico vai sendo submetido a um processo respiratório, tornando-se, assim, um enxofre respiratório, pois ele foi oxidado, ou seja, ele inspirou oxigênio. Tudo que eu falei antes, eu repeti aqui, tá certo? Se vocês não entenderam essa parte agora, vocês já entenderam a parte anterior. Então, eu adaptei isso nessa inversão. E o ferro? É o próximo slide. E, assim purificado, o enxofre que se tornou respiratório poderá ser transformado em uma pedra preciosa por ação do ferro. Para isso, esse ferro que foi deslocado para o âmbito metabólico deverá, nessa posição, assumir um papel do sistema rítmico inclinado ao metabólico, que é o do sistema cardiocirculatório ligado ao sangue. O ferro ligado ao ritmo do sangue, que é o ferro 2 da hemoglobina, vai então transformar o enxofre que saiu dessa condição metabólica, tornando-se um enxofre respiratório. O ferro rítmico mais enxofre respiratório produz enxofre mais água mais cloreto de ferro 3. E o cloreto de ferro 3 mais ácido sulfúrico mais água, mais ácido sulfuroso, mais esse H2SO3, produz o FeCl2 mais ácido sulfúrico mais ácido clorídrico, ou seja, regenera, em suma, essa condição do ferro respiratório vai impedir o enxofre de fazer besteira e de emanar a sua irradiação metabólica. Se essa parte ficou ainda difícil, nós vamos repetir e olhar de uma outra maneira. Quarto, numa próxima, que seria a próxima aula, que seria uma outra maneira de ver tudo isso, mais
compreensível, porque eu sei que essa parte é bastante difícil de ir entendendo isso nessa parte. Intuição consiste na maneira, é o quarto passo, de elaborar tudo isso em uma unidade. E nessa intuição está a inversão enxofre-ferro, silício, enxofre e ferro. E o passo quinto, que é a metamorfose do terceiro, da inspiração, vocês estão vendo ali, purificação de baixo. Silício, ação neurosensorial, ele sai da sua ação neurosensorial e vai para a atividade respiratória e se converte num silício respiratório. O enxofre sai de sua característica metabólica e vai para a sua condição respiratória. E ele, numa condição respiratória, tem afinidade com o silício de natureza agora respiratória e é permeável à atividade do silício, enviando a sua ação neurosensorial para o enxofre respiratório. E nós vamos ter agora o terceiro, o ferro, que, como rítmico, vai até o metabolismo, reprime esse metabólico e vai até uma característica de sangue, e ele, com essa característica de sangue, de fluidez, ele consegue, com uma característica metabólica mais rítmica, porque está aqui sangue, e ele está no local rítmico, ele vai ter maior afinidade com esse enxofre, para que ele, então, evite que ele caia nessa situação tão metabólica. E o sexto passo, transformação em pedra preciosa, o silício respiratório. Olha, aqui a seta está errada. Eu vou corrigir aqui, foi um erro de impressão. Meu, erro de escrita. Ó, silício, enxofre, e o silício vai para lá para fazer sua ação neurosensorial no sistema rítmico, porque ele se tornou mais inclinado ao rítmico. E o ferro faz a sua ação respiratória, e o ferro faz a sua ação sanguínea rítmica, superando esse enxofre no âmbito rítmico. Então, e o sétimo passo, que é o sublime, que é o modelo, agora está ligado com a ação espiritual. O que eu imagino é o seguinte: é produzir essa pedra que já foi produzida no sexto degrau, e uma possibilidade que não foi feita depois que o remédio foi feito, mas a gente não joga nada fora, ficaram todas as frações lá depois de que elas foram para o centro. Então, nós vamos agora pegar dessa fração a reação que surgiu do enxofre, que formou um enxofre, o silício e o ferro, e nós vamos triturar isso e adicionar na preparação como um modelo físico de uma pedra preciosa que foi sintetizada a partir de tudo isso. A próxima. Não, tá certo. Bom, gente, essa é a aula do medicamento para elaborá-lo de maneira
que nós possamos ter uma ação que evita essa exacerbação metabólica, mexendo em todos esses três elementos ligados ao elementos e essas substâncias ligadas ao neurosensorial, rítmico e metabólico. Quarta aula, pandemia, uma transformação no limiar. A vida se desmembra em neurosensorial, rítmico e metabólico, tem a morte, desagregação do psíquico. Eu contemplo percepções ligadas, então eu tenho que ver no neurosensorial, no rítmico e metabólico, se eu vou pular, porque eu já falei antes, e aí eu tenho essa desagregação que já foi falada na primeira aula, na segunda aula e na terceira aula, que eu vou pular também, vocês têm isso em mãos, vocês dão uma lida. E agora? Para unir essa desagregação, para harmonizar outra vez essa desagregação neurosensorial, rítmico e metabólico, como enfatiza sempre o Dr. Calix, ferro meteórico como agregante, promovendo uma conexão, uma harmonia de sistema neurosensorial, rítmico e metabólico. E a Elisabeth Wrede, quando ela escreve sobre os cometas, no livro O Céu dos Deuses, ela menciona aquilo tudo que acontece com o meteoro, com o cometa, que ele exala um coma o coma é aquela parte nebulosa do cometa, que é formada por ácido cianídrico como resíduo da antiga Lua, que está indo embora, e ela chegou até o meio da distância entre sistema solar e sistema Alfa do Centauro, e alguns cometas trazem isso de lá de volta para que a humanidade possa superar aquilo que já não está mais tanto na Terra e que ele precisa agora criar força, e ele ajuda com a força com o ferro meteórico. Então, da mesma maneira que ela coloca a nuvem maligna do cianeto, nós achamos a nuvem maligna do neurosensorial, que é o fogo-fato, e do metabólico, que é a exalação do vulcão. Então, nessa desagregação, após a morte, está tudo aqui explicado. Sétimo, a literatura do Dante, que eu já li, pergunta como vivenciar essas três imagens na natureza, como nuvens malignas, os fatos, coma do cometa, gases do vulcão. E a proposta é sintetizar, purificar e enobrecer cada um desses gases. Essas atividades de síntese, purificação e conversão em pedra preciosa são realizadas em 7 etapas, que são transmitidas ao medicamento e que atuam juntamente com a ação de seus componentes, tornando esse medicamento como um sacramento. A organização cefálica está constituída de tal maneira que aquela parte cinzenta e esbranquiçada do cérebro, colocada para dentro, é a estrutura fisicamente mais desenvolvida da organização humana. Nessa aula eu leio trecho por trecho do Steiner e traduzo. Então, ela contém agora no quadradinho, ela contém uma atividade sensorial que abrange os outros sentidos. Então, eu pus aqui o desenho dentro do quadradinho de um cérebro em azul, porque é cor fria, na parte central desse cérebro, por causa dessa cor azul. E os S's, que são sentidos. O cérebro, então, coordena todos esses sentidos de uma maneira maravilhosa, e o cérebro, como um órgão dos sentidos, ele interrelaciona todas as observações transmitidas pelos sentidos e
percebe o quê? A ideia. Porque a ideia não é fabricada, ele não fabrica. Ele, relacionando aquilo, ele espelha a ideia. Bom, nessa organização cefálica atuam o eu e o corpo astral. Olha, eu vou repetir para não ficar desorganizado. Vou começar lá de cima e só ler. A organização cefálica está constituída de tal maneira que aquela parte cinzenta e esbranquiçada do cérebro colocada para dentro é a estrutura fisicamente mais desenvolvida da organização humana. Pulo quadradinho. Nessa organização cefálica atuam o eu e o corpo astral. Então, eu coloquei nessa organização cefálica que está aqui, eu e corpo astral. Na organização rítmica que está aqui, age astral e etérico. E na metabólica, que está aqui, etérico e físico. Então, nessa organização cefálica, age o eu e o corpo astral. Essa coisa que está à direita, à esquerda, sistema neurosensorial, está agindo, está agindo no sistema, lá embaixo, pode descer até o sistema rítmico. Até o sistema rítmico. Ele está com um fortíssimo, esses dois Fs, que está aqui no meio. Aqui, fortíssimo, o que é isso? Ele, do neurosensorial ao rítmico, ele age bem forte, esse neurosensorial. Mas, quando ele chega no ritmo e passa para o metabólico, ele vai pianíssimo. Então, e mais pianíssimo ainda até esse cérebro metabólico. Mas na doença, esse cérebro metabólico, ele, ao contrário do neurosensorial, ele tem uma característica, ele age fortemente com metabólico, fortíssimo para o sistema metabólico, em piano para o sistema rítmico e em pianíssimo para o sistema neurosensorial. Mas esse cérebro passa agora ao contrário. Ele vai indo até lá e chega. Esse é o saudável. Mas o que está acontecendo na doença é que ele estenda a sua característica até o neurosensorial. E esse neurosensorial, recebendo a emanação metabólica do cérebro periférico, ele se converte num tipo de cérebro periférico e começa a adoer. Repetindo, no sistema neurosensorial, ele age forte para o ritmo, piano para o metabólico e pianíssimo até esse cérebro metabólico. Então, ele não tem força na enxaqueca de agir direto e dizer assim, para com isso. Então, na enxaqueca, ela age aqui no metabólico, vai mais fraco no rítmico e vai pianíssimo no cérebro, mas numa ação de fato que, mesmo assim, ele atinge esse cérebro que não tem forças de se defender. E assim é a enxaqueca. E agora eu vou ver aquela parte. Essa é a parte... Porque essa organização física desse cérebro aqui, essa organização cefálica contém muito mais do sistema metabólico, um pouco do sistema rítmico e um mínimo do neurosensorial. Então, ele fez todo esse estrago. Enxaqueca, no próximo slide. Atenuação da atividade neurosensorial causada pela saída do eu.
A enxaqueca se origina quando, devido à repulsa da organização do eu, o cérebro central se torna mais pobre em atividade neurosensorial e mais rico em atividade digestiva, isso é, torna-se semelhante ao cérebro periférico no estado normal. Então, esse eu, ele não, nessa figura, no desenho do esquema, dá para mexer aqui. Esse eu, ele saiu, então esse neurosensorial não tem ação do eu, ele não consegue se interagir com o rítmico e muito menos com o metabólico. Então, ele não tem essa força. E o cérebro metabólico, então, no metabólico, ele entra com tudo no eu. A cura da enxaqueca. Como exacerbação metabólica, né? Neurosensorial, interpenetração. Ele não consegue. Eu preciso agora estimular esse neurosensorial. Essa atividade neurosensorial interpenetra o rítmico até chegar no metabólico. Até chegar no metabólico, desculpe. Eu escrevi errado aqui, metabólico. Corrigir isso. Então, eu substituo esse eu que foi embora pelo silício. Tá aqui, ó. Esse eu pelo silício. E esse eu pelo silício, ele vai reforçar o neurosensorial para que ele interaja com o rítmico e interaja com o metabólico. E o rítmico promove uma compensação. Ele, então, passa de uma atividade do sistema rítmico ligada ao metabólico para outra ligada à respiração. Então, o metabólico sofre um processo de contenção. Eu promove uma repressão, contenção da regulação da atividade metabólica puramente vital. Tema da aula: atenuação, atenuação pelo sistema neurosensorial, ritmização pelo sistema rítmico e contenção do sistema metabólico, da exacerbação metabólica através do processo de interpenetração do silício, que ele agora é feito para que ele haja descendo até o metabólico. Para isso, ele tem que passar pelo processo de compensação do enxofre para que esse respiratório, não é isso? Ele assume essa característica respiratória e permite que essa ação neurosensorial do silício possa agir. E no terceiro desenho do homenzinho, a contenção do ferro, que vai conter essa situação do sistema rítmico como enxofre que quer avançar lá para baixo. Então, nós temos descobrimos que essas três atividades é a de interpenetração do silício, de compensação do enxofre e de contenção do ferro. Tá? Também ao contrário. Eu substituí aqui o silício o eu pelo silício, a organização do eu. E é aquilo que a gente já falou. Então, eu vou aí, conceito, concepção. A enxaqueca, exacerbação metabólica, se origina quando, devido a uma repulsa da organização do eu,
o cérebro central torna-se mais pobre e em sua atividade neurosensorial e mais rico em sua atividade digestiva. Portanto, reforçar a atividade do eu com o silício. O estímulo da atividade neurosensorial é realizado pelo ácido silícico. Unido ao oxigênio, o silício realiza processos iguais àqueles que ocorrem no organismo durante a passagem da respiração para a atividade cerebral. E aquilo que eu expliquei para vocês da respiração, como ela ocorre, que primeiro é o silício cósmico, ele vai recebendo a oxidação até se tornar um quartzo. Então, a respiração, como eu tinha falado, CH2O agora está aí bem explicadinho, mais o oxigênio, inspiração, dá gás carbônico, que é a expiração, mais H2O, esqueci de pôr um O ali, H2O, tá? Não é H2, mais cinza. Vou corrigir aqui. Então, a inspiração, dado pelo silício, que recebe do oxigênio da respiração, do processo respiratório, se torna quartzo. E a expiração, o quartzo que recebe a expiração, que é o gás carbônico, que se transforma em ácido silícico. Texto. A contenção da exacerbação metabólica, que nós vamos falar, vai estar continuando aqui. Se consegue com o ácido silícico essa contenção unido ao oxigênio, o silício contém processos que são iguais àqueles que ocorrem no organismo durante a passagem da respiração para a atividade neurosensorial. Elaboração do ácido silícico, eu mostro, como eu mostrei da outra vez, que tem toda essa química para que isso ocorra segundo o texto. Se consegue com ácido silícico unindo ao oxigênio, o silício contém processos que são iguais àqueles que ocorrem no organismo durante a passagem da respiração para a atividade neurosensorial. E aqui embaixo eu expliquei detalhadamente como vai ocorrendo a passagem da respiração. Aqui está a inspiração, silício, e expiração, para o silício neurosensorial. E enquanto ele faz isso, ele vai agindo no enxofre e no ferro. Próximo slide. Agora a parte do enxofre. A enxaqueca, exacerbação metabólica, se origina quando, devido a uma repulsa da organização do eu, o cérebro central torna-se mais pobre. Isto é, torna-se mais semelhante ao cérebro periférico do que no estado normal. O tratamento desse processo consiste na elaboração de uma preparação trimembrada, constituída de uma fração com ação neurosensorial, contendo uma elaboração feita com silícia, com uma fração rítmica preparada com um composto ligado ao enxofre e uma fração ligada à contenção metabólica e à integração das três frações produzida com o ferro meteórico. Desculpe, o segundo parágrafo foi eu que escrevi. Segundo, conceito, conceituação, concepção. A invasão metabólica atingindo o neurosensorial é superada pela ação compensatória do sistema rítmico, conciliando a sua ação inclinada ao metabolismo para outra inclinada à respiração. Se isso a gente consegue através do enxofre. Mas foi esse enxofre que já foi preparado para tal.
como transformar o enxofre puramente metabólico em um respiratório. E aqui nós fizemos como ponto de partida para fazer o gás sulfídrico e ser superado para se tornar o ácido sulfuroso, nós pegamos o H2SO3, o gás sulfuroso, e colocamos segundo comeu a equação. Não tem importância. Não, deixa aqui. Não tem problema. H2, isso daqui, o gás sulfuroso mais esse respiratório com o gás respiratório, esse ácido respiratório com o enxofre respiratório, desculpe, o enxofre respiratório com o enxofre metabólico, ele dominou o enxofre metabólico e deu enxofre. Então, ele deu S8, que cada enxofre que está aqui ligado um com o outro é um enxofre que nasce. Eu vou colocar aqui. Depois é o outro enxofre, S8, que nasce nesse meio. E o outro enxofre que nasce aqui na periferia. Bom, então eu usei esse enxofre que já recebeu uma purificação como fonte para fazer o H2S e depois transformar ele em H2SO3 para poder reagir com o ferro e com o silício e formar uma unidade. A próxima, e a fração metabólica, fazendo com... Eu coloquei aqui algumas propostas, isso é mais para os farmacêuticos, de como a reação a gente pode purificar com o ferro ou enxofre, que não é aqui o caso, porque nós vamos fazer o seguinte, a próxima. União das frações. Nós vamos pegar o silício respiratório. Nós vamos pegar o enxofre, que foi para a condição também respiratória, que é esse, e nós vamos pegar o ferro em sua condição de sangue, que é o ferro 2, e em sua condição de ordem, que é o ferro 3, e unir esses três de maneira que todos eles possam reagir entre si de maneira lenta. Porém, a elaboração dessa união deve ser feita não antes nem depois da reação, mas durante a reação, no estado de transição, como mostra o desenho próximo que eu vou mostrar. É importante que todos os componentes tenham passado por esse processo de transformação. E é esse o próximo, o modelo dele vai ser aquilo que ficou, depois que eu fiz todo o remédio no estado de transição e terminei o remédio, eu deixo também esse estado de transição formar uma pedra, e essa pedra vai ser purificada, triturada e adicionada ao medicamento como modelo de uma nova pedra. E o estado de transição é o próximo slide, está aqui. Então eu tenho o ferro 2 em verde reagindo com esse ferro 2 aqui, reagindo com o H2S, o cloreto de ferro 2 reagindo com o H2S, o ferro 3 reagindo com o óxido, com o silício respiratório, o ferro 2 reagindo com o silício respiratório e com o enxofre,
com H2S, que é esse enxofre metabólico que está sendo purificado, e o ferro 3 reagindo com o enxofre respiratório, e agora nós estamos fazendo aqui uma catarse que os silícios respiratórios se integrando com ferro 2 e 3, o enxofre, o gás sulfídrico, se integrando com o ferro 2 e com o ferro 3, e o enxofre respiratório se integrando com o ferro 3 aqui, e assim nós fizemos uma equação 2 ferro 2 mais 2 ferro 3 mais o silício respiratório mais o enxofre, o silício respiratório mais o gás sulfídrico mais o enxofre respiratório, fazendo uma contenção mútua, de maneira que surja uma coesão entre os três sistemas, neurosensorial, rítmico e metabólico, e aonde todos reajam com todos numa unidade, por assim dizer, superior. Esse medicamento se chama ferrum sulfur silício e é um medicamento destinado a essa hipertrofia da emanação sulfurosa no organismo. Vocês podem agora colocar dúvidas quanto à concepção, agora ou depois, porque vocês vão parar em casa e dizer assim, mas eu acho que ele podia ter feito melhor assim, ou ter feito de outro jeito assim, e assim sucessivamente, de maneira que isso pode. Então, foi isso que eu trouxe para vocês hoje, e eu acreditava que isso ia ser explicado muito mais rapidamente. E é um tema que é o que eu consegui explicar, que eu conseguir, e, resumidamente, nós pegamos a emanação sulfúrea exacerbada e nós promovemos uma contenção da emanação sulfúrea exacerbada, invertendo o enxofre com o ferro, colocando ele como rítmico, e preparando da maneira como diz o Steiner, o silício para que ele tenha acesso a esses dois, preparando de maneira adequada o enxofre para que ele tenha acesso a esses dois e o ferro para que ele tenha acesso a esses dois e, além disso, fazendo com que eles possam se unir um com todos, o outro com o neurosensorial com o rítmico metabólico, o metabólico com o rítmico e neurosensorial e o rítmico com o neurosensorial e o metabólico. Dessa maneira, nós fizemos esse medicamento. Marilda tem muita sensibilidade pelo enxofre. Qualquer remédio que tem um pingo de enxofre, ela tem uma tremenda dor de cabeça. E essa maneira como nós conseguimos atuar o enxofre deu possibilidade dela poder usar esse medicamento para dor de cabeça sem que isso traga o efeito indesejado desse enxofre. Sobre o Biodoron,
como foi feito, isso tem a maneira de fazer na farmacopeia antroposófica, no Códex, mas eu não gostaria de entrar em detalhes, porque aí o pessoal do Veleda vai explicar isso direitinho e como é que com o Biodoron a coisa age e o que é. Eu não tenho acesso àquilo que o Steiner falou sobre o Biodoron e como se faz o Biodoron. E como, não só isso, como aquele farmacêutico que inventou, que fez o Schmidl, isso. A dinamização é usada na D8 para os casos agudos. Na D12 e na D30 para casos semicrônicos e crônicos. Eu não sei muito de uso na D30 desse medicamento, eu acho que ele é mais usado na D8, mas eu não tenho muita familiaridade com o que os médicos receitam, talvez a Lúcia se lembre se isso Eu acho que é isso mesmo, Flávio. É isso mesmo que você está falando. Em relação ao ferro, você dá uma dinamização de ferro, dá uma dinamização de enxofre, dá uma dinamização do silício, você vai ter os três, mas acontece o seguinte, a proposta, inclusive, do Steiner, é que se faça uma fusão, uma união desses três elementos, dessas três substâncias, para que haja uma inter-relação entre elas semelhante ao processo que cada um deles vai fazer no organismo para agir. E eles agindo como uma unidade, não se tratam de três medicamentos, mas de um remédio único. Então, nós temos um remédio único dado como uma pedra preciosa, ou melhor, como um precursor de pedra preciosa. O Hahnemann não diz unitas remedi, e nós temos que, em muitos casos, manter esse termo unidade de remédio, mas essa unidade de remédio é uma unidade semelhante, por exemplo, à vivianita. Ele é uma unidade formada por ferro 2 e ácido fosfórico. Mas eu não vou dar ácido fosfórico e ferro 2. Ou da turmalina, então, que são uns 50 elementos químicos que estão lá dentro, mas eu não vou dar cada um deles separado. Nós vamos fazer uma unidade sempre que possível, e o método do quimismo é de unir em uma organização única, em um organismo às partes. Flávio, a Andrea está perguntando se todas as substâncias podem ser alteradas na questão do neurosensorial, metabólico e ritmo, como alterou o enxofre do metabólico. Olha, eu não sei, é a primeira vez na vida que eu vi uma alteração feita desse jeito para uma determinada finalidade. É a história do... Tem uma história muito longa do cara que se chamava... Ele era um casal muito pobrezinho e eles queriam um padrinho e eles não conseguiam nenhum. Então, eles acharam só a morte. E a morte, então, foi a madrinha desse menino que se tornou um excelente médico. E uma vez ele estava diante de um cara que ia morrer, porque o presente que ele ganhou da madrinha era vê-la, ver a sua madrinha, ver a morte, o seu padrinho, ou morte, ver no paciente.
Então ele viu um que estava desenganado, que o destino dizia que ele tinha que morrer, que não tinha jeito, e ele viu a morte diante dos seus pés, dos pés do paciente. Então ele pediu que mudassem ele de lado da cama. Eles inverteram esse paciente e a morte ficou do lado da cabeça e o paciente foi curado, porque o neurosensorial morte é o processo normal na cabeça, mas ele está errado no metabolismo. E a morte ficou muito brava, e aí tem toda uma história. Mas é isso, a gente inverter tem. Fazendo no medicamento desse jeito, não tem como, muito porque ele falou isso para o paciente. Então, a gente vendo isso, nós tentamos fazer isso com... Mas é claro que na hora de misturar, você não vai dizer que é o neurosensorial, rítmico e metabólico, mas nós preparamos cada um deles segundo o estilo neurosensorial, rítmico e metabólico. Próxima. O Francisco Zebral estava perguntando da escolha da potência D8 para esse medicamento, mas acho que você respondeu na anterior, né? Aqui eu não Como estou é vendo. estado de transição, eu não posso fazer muito baixo e nem tem sentido, porque ele não perpetua. Fala. Tá. Não tem mais perguntas, Flávio. Acho que as pessoas estão meditando sobre o assunto. Então, nós temos 20 minutos e eu posso agora, para a gente não perder 20 minutos, falar sobre algo que seria da próxima vez, ou comentar alguma coisa que nós precisamos nos organizar. 20 minutos dá, ou 15 minutos dá para o cara. Dr. Calix, eu gostaria da sua opinião sobre se isso deu para entender, ficou claro isso, ou se a gente traz para uma próxima alguma outra postura, etc. e tal. Dá para liberar o microfone dele? Já liberei. Tá bom. Então, Flávio, acho completamente compreensível que você pretendeu fazer farmaceuticamente com esse medicamento. Só gostaria de agregar uma coisa, só que Steiner comenta em relação com esse remédio. E é que ele caracteriza o Biodoron como um medicamento de uso universal, não só na enxaqueca, mas em todas as doenças. O Biodoron leva uma tendência a gerar um equilíbrio entre os três sistemas da organização humana, principalmente em todas as doenças crônicas ou de evolução subaguda. Não fica claro no Steiner como é com doenças muito agudas. Em doenças muito agudas, provavelmente só uma crise de enxaqueca mesmo. Mas em doenças assim, autoimunes, em todas as doenças crônicas degenerativas e autoimunes, por exemplo, o Kefalodoron ou Biodoron seria um medicamento sempre útil para tratar o paciente. Ele nos recomenda assim como um medicamento de uso universal. Me parece, pelo que eu conheço, que é o único medicamento que ele caracteriza dessa maneira, como de uso universal em todas as patologias. Então, eu discutia muito com Otto Wolff, na época que a gente fazia estágio na Lucas Clinic, e ele sempre nos visitava, a gente visitava ele, e foi muito bonito. E eles estavam, então, discutindo se usavam vinho branco, vinho tinto na mistura com a silícia, e aí com a Salete, que também trabalha no Veleda lá, na Alemanha, na Europa, também sobre as várias maneiras, porque o Biodoron, ele foi concebido como uma preparação alquímica
pelo Basílio Valentinus em 1200. E pela maneira, eu não encontrei também. Eu tenho o livro do Basílio Valentinus, um deles, tenho dois, mas eu não sei em qual foi feito isso, eu gostaria de saber aonde está, de ver o texto dele, porque aí surge também uma questão interessante. Eles misturam o sulfato de ferro com o quartzo e com o sulfato de ferro, porque já tem enxofre e já tem ferro, com o quartzo. E eles então colocam o mel e o vinho. E aí eles faziam uma preparação aonde, ao queimar tudo isso, todo o enxofre do sulfato de ferro ia embora como SO2, H2S e tudo isso, e não ficava nem nada de enxofre, ficava um óxido de ferro com a silícia. A silícia não reagia. Mas aí o Engel escreveu um artigo, eu não tenho aqui agora, mas depois eu posso passar. Ele escreveu um artigo dizendo que esse não deveria ir embora, porque se você elimina, você está fazendo aquilo que se faz de excluir o mal. O mal tem que ser digerido e não excluído. E muitas preparações alquimísticas, eles excluem o mal. Eles pegam, fazem uma mistura com fezes de animais e deixam fazem assim, a maior podridão para excluir essa podridão, e excluindo essa podridão vem a imagem de excluir isso tudo. Depois ele modificou isso aonde ele coloca o sulfato de ferro, que está no Códex, mais o vinho e o mel, e separados. E pega o quartzo e aquece o quartzo, não com os outros. E aí ele volta e mistura tudo e bota no vácuo para sair o álcool do vinho. E assim é o Biodoro atualmente. Então, ele vem... Mas quem pode explicar isso é alguém que faz isso e que seria até muito bom dizer como é que eles fazem para que todas essas partes que ele fala como é que alguém resolveu isso. Isso seria muito bom também para mim, para poder também saber para outros medicamentos como que a gente pode, então, colocar essas coisas, né? Então, eu me lembro do Wolff. Sempre que eu ouço Biodoro, eu me lembro do Wolff passando em casa, antes da gente ir embora, perguntando o que eu achava do vinho tinto, do vinho branco, no Biodoro. E a gente estava tão atrasado, que era tão emocionante, mas eu tinha que pegar o avião daí a pouco para voltar para o Brasil. Então, depois da morte, a gente vai continuar essa discussão. Tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que para eu... Tem só mais uma pergunta do Francisco. Posso fazer? Ele está perguntando se a atividade da silícia, substituindo a organização do eu, pode equivaler a uma prática meditativa. Como é que é? Se a silícia... Se a atividade da silícia, substituindo a organização do eu, pode equivaler a uma prática meditativa. Não, ela substituiu a organização do eu no remédio, porque o remédio você coloca silícia porque não dá para colocar a organização do eu lá dentro. Então, não. Ela pode ajudar a aclarar os pensamentos quando você está com um metabolismo muito forte e tal, tomar silícia. Isso sim, mas não como como algo que vai te levar
Substituir, não. Não. Substituir não posso. Eu... Não. Tem mais uma da Iracema Benevides. Se você pode falar mais sobre a pedra final desse medicamento. A pedra final, quando a gente faz um medicamento pelo quimismo, e falando de todos os degraus e fazendo todas as passagens desse medicamento, depois que esse medicamento foi feito, porque você tem uma série de... Eu fiz, acho que no curso de Belo Horizonte, um exemplo disso. Ah, claro. Agora, não sei se foi Rio, Belo Horizonte, mas Belo Horizonte também, claro. E então, você tem uma fileira de 5, 6, um do lado, não na frente do outro, um do lado do outro, e todos eles vão sendo adicionados para ir entrando em estado de transição e vão sendo dinamizados durante o estado de transição. Depois que acabou todo esse processo, você tem todas as dinamizações, a reação termina e precipita. E aquilo que precipita, então, você pega, destila, recolhe destilado e fica no fundo um precipitado. Esse precipitado, você vê como você pode fazer para que ele se torne uma pedra preciosa. Por exemplo, como nós fizemos na arnica, que nós fizemos a arnica pelo método do éter de vida. E essa arnica feita pelo éter de vida, fizemos várias elaborações e sobrou toda a parte da silícia da arnica. Porém, quando isso ficou depositado, eu nem sabia que isso daí ia acontecer, mas daí a uns dias ficou um quartzo diante de mim, um quartzo perfeito da própria, com todo o silicato, não tinha outro silicato colocado lá dentro, de toda a arnica, da cinza da arnica. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse silicato da arnica, triturei, e na dinamização da arnica, nós também colocamos como se chama, esse modelo da arnica junto para funcionar. Então, é dessa maneira a gente vê. Às vezes você vê que o que sobrou é um carvão escuro e que para poder purificar, então você tem que dissolvê-lo, filtrar, e aí você vê o que você pode fazer para que isso, com poucas intervenções químicas bravas, mais intervenções físico-químicas, resulte numa pedra transparente. Isso os alquimistas faziam por quê? Porque depois que você fez o medicamento, depois que você fez a preparação, aquela parte que ficou na retorta, ela vai ser purificado e isso vai receber o nome de fixo. E a parte do medicamento, depois de elaborado e destilado várias vezes, ficou aquilo que eles chamam do sublime. Então, se você, é o que eles dizem, né? Se você consegue fazer um fixo, aquilo que sobrou, aquela pedra que sobrou, como um modelo, e purificar isso e colocar no medicamento, então o precioso que você vai adicionar, ele vai trazer algo mais ainda elevado para dentro desse medicamento que foi feito. Então, você vai ter o medicamento propriamente dito, que é o remédio, é o meio. O fixo, que acolhe o imponderável, e o sublime, que é esse imponderável, que junto com o rítmico vai dar uma unidade. E é isso que nós tentamos fazer em todos esses medicamentos,
e esse ferro sulfur silício é um deles que foi dirigido a uma situação de evitar uma explosão metabólica, seguindo a receita do Steiner do começo ao fim, usando novos procedimentos que vieram em todos esses anos tentando fazer isso. Agora, numa próxima vez que a gente for pensar em fazer esse medicamento, nós vamos ter adquirido mais conhecimento, a ciência vai ter adquirido mais e esse medicamento vai modificar. Daí que é muito difícil para nós engessar essas preparações sempre iguais, porque aí nós vamos ficar parados no tempo. E é o que nós estamos tentando. Tem mais perguntas? Tem mais. Pode ser. Tudo bem? Responder ou você quer passar? Claro, lógico. A Olivia, ela está perguntando se quando você fala em dinamizar o espírito com o mel, se você está falando da alquimia prática, espagírica, que você gostaria de saber como dinamizar, se é isso que você está... Não. O que eu falei? Dinamizar o precioso, o espírito com o fixo. Ela não, falou... eu vou misturar, colocar junto o fixo com o destilado. Isso vai junto. Eu acho que foi na questão quando você disse que você gostaria de saber como é que se faziam as preparações, claro, né? Sim, gostaria. Eu estou estudando, eu sempre estudei essa parte também, mas como é que a gente fala? A gente tem a alquimia, a química e a quimiosofia. Assim como você tem a astrologia, a astronomia e a astrosofia. Então, é um termo da Elizabeth Vrede para astronomia que deve se estender para os outros. Então, nós temos que renovar essa a alquimia. Uma vez eu estava conversando com um senhor que faz florais da Califórnia. Ele se chama Katz. E ele disse, o Flávio ele é um alquimista químico, porque ele faz todas as reações de alquimia para poder fazer o remédio. Mas sim, você precisa fazer quando precisa. Então, nós tentamos. Agora, nesse ferro sulfur silício, vocês viram que nós não fizemos barbaridades, não colocamos um monte de coisa, nós colocamos tudo aquilo que está na receita. O ferro, a silícia e o enxofre. E nós trabalhamos esse enxofre antes, trabalhamos esse ferro antes, trabalhamos esse silício antes e agora, assim trabalhados, e tornamos eles sociais. E aí eles podem fazer uma sociedade entre si e essa associação pode ser mais fácil, porque eu tenho mais prática nisso, de fazer isso com o método do quimismo que nós vamos ver tudo. A minha ideia... tem mais pergunta? E do Dr. Calix, eu vou abrir aqui o dele. Eu não sei se para ela, se eu não fui feliz nisso, e se ela queria depois discutir, ela me procura, você dá o e-mail para ela, o meu e-mail, o e-mail daí ela escreve. Quem é? Que perguntou sobre tem a Olivia, que perguntou sobre a espagírica. Ela está colocando aqui o e-mail dela, a gente já tem. Depois ela fala com obrigado, você. Espadiria, não sei. Na Itália está cheio, mas é um monte de gente. Eles faziam nos mosteiros, né? Então, agora eu não sei se Dr. Calix, eu acho que eu abri aqui porque ele queria perguntar sobre o cloro para você. Mas ele não... Pronto, Dr. Calix. Você quer falar? Qual é o papel que tem o cloro exatamente? Eu não tive outro recurso. O cloro naquele primeiro foi fantástico, porque ele purificou aquela coisa.
Nesse daí, eu precisei de um cloreto do ferro. Eu não podia usar esse ferro de um outro jeito. No Biodoron é o ácido sulfúrico, não é o ácido clorídrico. Então, eu optei pelo ácido clorídrico porque no ácido sulfúrico eu não tenho mais, colocando um sulfato, eu não tenho mais como mudar aquilo. Só se eu puser a 700 graus e fazer o processo como eles fazem no Biodoron para poder sair, ou faziam, agora eu não sei como é que foi. Mas o cloro é isso. É problemático? É. Mas eu não vejo um outro jeito de dissolver o ferro meteórico. Normalmente, quando a gente pode e precisa de um ácido fraco e que dê conta do recado, dependendo da situação, a gente usa água mineral gasosa, porque é ácido carbônico, e o ácido carbônico ele vai fazer o seu efeito de ácido e depois ele desaparece. Bem, sim. Tem mais perguntas? Agora, tem mais? Não, não tem. Não, então eu vou fazer uma pergunta. A minha proposta é que de continuar no próximo sábado, num outro, e ver se há interesse nisso tudo, e assim eu posso fazer com que haja uma compreensão maior daquilo que eu estou fazendo. Eu estou à disposição e a minha sugestão é que no próximo encontro nós possamos falar sobre o próprio enxofre, sobre a própria silícia e sobre o carbono, falando desses 3 elementos, como nós podemos entendê-los, e a proposta também era que o pessoal de Santa Catarina disse para fazer a palestra sobre o éter de vida, o sentido da vida, a degradação da vida e o que pode ser feito como uma ação de consciência em relação a tudo isso que está acontecendo, com mortes de pessoas, com devastações, o que a gente pode propor de um trabalho conjunto, de fazer algum remédio para jogar, e para isso eu vou precisar falar do sentido da vida e dizer como é que se faz os remédios feitos pelo éter de vida. E que como são em 7 etapas, a gente está nisso. Então, eu faria a proposta de falar do carbono, silício e enxofre na próxima vez, porque todos esses remédios foram feitos com isso, e depois a gente vai falar sobre o éter de vida, ou antes ou depois, mas como já está fresco na minha cabeça o silício e todos esses elementos, a gente vai falar isso, e também de alguns medicamentos que poderiam complementar essa ação do ferrum fósforos aconitum, ferrum cianatum bryonia e o ferrum sulfur silícia, teria o argentum com o carbo e teria ainda alguns remédios que evitariam a hemorragia, e eu acredito que tudo isso dê para ser falado num próximo encontro que eu sugiro ser pode, Marilda, no sábado que vem, porque eu vou estar livre pelo fato de já ter preparado a silícia, já ter preparado o carbo, já ter preparado uma grande parte, então em pouco tempo eu vou poder fazer as coisas que eu preciso nessa situação.